Pois bem, irmãos, eu quero convidá-los a estarmos lendo na Palavra de Deus o texto que se encontra em Lucas capítulo 10, do verso 17 ao verso 24, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis por ser vos sujeitos, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram. Eu vi o que ouvis e não ouviram. Muito bem. Ainda ontem, domingo, eu lia com os irmãos sobre, depois de um breve comentário sobre o estado do mundo, né? Comentei sobre o cinismo e a indiferença do mundo com as questões importantes, principalmente a dor do próximo. Procurei não me estender muito, me remeti aos anos de 1992, 95, a crise no leste europeu, mas tínhamos mais a falar. A crise agora em 2015 a 2017 na Síria, o massacre de Bashar al-Assad contra o próprio país, os cidadãos do próprio país, né? Naquele conflito, os rebeldes apoiados pelo Irã, tentando derrubá-lo, e ele apoiado pela Rússia, e aí, é claro, a OTAN fica de longe só olhando, Estados Unidos, Europa fica de longe olhando, porque ninguém quer se meter em problemas com a Rússia. E poderíamos voltar agora à questão da Ucrânia, o massacre que está acontecendo ali, mas enfim, nos estenderíamos naquilo que não é o mais importante. Falamos sobre a questão do crente, de você crente, de eu crente, né? Membros daquilo que é denominado a cristandade, né? Lemos um texto que nos fala de um dos eventos, muitos eventos, que são tipos, são figuras que Deus colocou no Antigo Testamento e hoje, muitas das vezes, são comentados em escolas dominical, ou então não ganham o destaque que merecem e o significado que esse fenômeno nos traz e, portanto, o destaque que deveriam receber, né? Nós lemos o texto de Êxodo 17, 1 a 7, e no verso 5, Deus diz a Moisés: olha, vai ali em Horebe e você vai com o teu cajado e você fere a rocha. Eu deixei bem específico que o artigo definido é colocado a rocha, não uma rocha, a rocha.
Então Deus está falando de uma rocha que Moisés sabia qual era a rocha, Arão sabia qual era a rocha, e algo muito importante existe nesta rocha. E é partindo daqui que nós vamos, como crentes, tentar chamar a atenção do povo de Deus, pelo menos dos que me assistem, para a seriedade e a responsabilidade de não sermos qualquer crente, mas sermos e nos comportarmos como filhos do reino, membros do reino, herdeiros do reino de Deus. O mundo guerreia, peleja por reinos terrenos, por nações ricas em minérios, onde tem muito ouro, muita prata, e Jesus diz que isso a traça corrompe, o ladrão rouba, né? E ali Moisés segue e fere aquela rocha. Eu quero começar chamando a sua atenção, para o fato de que no hebraico, quando Deus fala com Moisés, Moisés fere a rocha. O verbo ferir ali tem algumas singularidades importantes para nós observarmos neste vídeo. Ele é um verbo que dá o sentido de ferir, né? Ferir, bater, afligir, mas também, segundo a filologia, os filólogos e as suas colocações no dicionário, esse verbo também significa matar. Matar. E quando nós tratamos de um ser vivo, de um ser orgânico, né? Um ser humano, um animal, a palavra ferir designa sempre a morte. Sangue se derrama sobre a terra e o fenômeno morte se dá. Mas aqui nós estamos falando de uma rocha, de um ser inanimado, um granito, um maciço. Não é também qualquer rocha. A palavra hebraica tzur significa um grande maciço rochoso, que ao longo das Escrituras é sempre apresentado como uma rocha que pode servir como instrumento de defesa na tentativa de uma invasão inimiga, aonde se pode colocar uma base militar de ataque, aonde ela se veja inatingível. Também é onde se construa um castelo, algo que se apresente como uma fortaleza. A palavra rocha aqui, e nós vamos estar vendo as outras expressões no hebraico, designa isso. Ela não é qualquer rocha, não é selá, uma pedra que também é rocha, mas é uma rocha pequena. Pode ser uma gruta, uma caverna, uma pequena rocha. Não é Éden, uma pedra que pode se pegar com a mão, uma pedra de um tamanho que 1 ou 2 homens podem pegar, como ali Ur e Caleb, se eu não me engano, Arão e Ur pegaram e colocaram para Moisés se sentar, porque as mãos de Moisés precisavam ser erguidas ou abertas. E quando as mãos de Moisés estavam assim, Israel vencia a guerra contra Amaleque. E quando as mãos de Moisés cansadas arriavam, Israel começava a perder a batalha. Então Arão percebeu a coisa, Ur percebeu, pegaram uma pedra, colocaram Moisés sentado e ficaram segurando as mãos de Moisés estendidas. E assim Israel dizimou Amaleque. Não é essa pedra. Não é Kéfir. A pedra de que Jesus vai se referir a Pedro, uma rocha pequena que se pode pegar com uma mão, um pedaço de pedra. O grego também dá essa conotação. E Deus diz a Moisés:
fere a rocha. Assim está em todas as nossas traduções. Mas Deus poderia estar dizendo: mate a rocha, para que venha a água e a vida não pereça. Nós temos vivido tempos em que, e eu pretendo estar falando sobre esse assunto no outro canal, eu cheguei, como eu disse ontem, não concluí, a produzir um vídeo, mas produzi de imprevisto, falei algumas coisas contraditórias, caí em contradição, apaguei um vídeo de 37 minutos. Não coloquei o primeiro vídeo no machadoarimateia8@gmail.com. machadoarimateia8@gmail.com. Vai ser um vídeo que eu vou estar colocando assuntos sobre Bíblia, a história da Bíblia. Então, nós estamos vivendo um tempo em que você abre os sites na internet para procurar uma Bíblia e você tem que, como é praxe do mercantilismo dos nossos dias, aceitar o que tem. Porque o que você procura, não tem. E como eu não aceito o que está em oferta, eu quero o que eu desejo, eu quero comprar o que eu desejo, eu não compro minha Bíblia. Como vocês já devem ter percebido, na minha exposição aqui, deu para perceber que até hoje, há 15, 17 anos, eu sou usuário para a vida devocional e pregação da Almeida Corrigida Fiel, aquela que diz que é traduzida no Antigo Testamento do texto massorético. Mentira! E do Novo Testamento do texto receptus, texto recebido. Aí pode ser, mas há também algumas questões. Mas como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Como, por causa de tantas coisas, dentre elas, a banalização das Escrituras como revelação. E no futuro, para desespero de vocês, eu estarei falando sobre o cânon, né? Sobre doutrinas outrora, e por muitos ainda sustentado, mas outrora defendida por todos aqueles que se professavam crentes em Jesus Cristo, salvos. A Bíblia é inerrante, não existe contradição nela, não existe falhas. Então nós vamos estar vendo o cânon, a questão do cânon, como se formou isso. Tudo isso no canal Machado Arimateia. Agora quero convidar os irmãos para estar refletindo comigo em outro texto. Agora nós vamos estar no texto de Números. Números, capítulo 20. Capítulo 20, do verso 7 ao verso 13. E diz assim a palavra de Deus: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, prestem atenção, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante
dos filhos de Israel, por isso vocês não entrarão na terra prometida. Vocês não introduzirão o povo, o meu povo, na terra da promessa. A terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Meribá. Meribá quer dizer contenda, discussão, confusão. Muito bem. Nós já temos mostrado aos irmãos, em outros vídeos, quando falamos do crente como a pedra viva no Antigo Testamento, o hebreu, depois o judeu, ele era considerado como a pedra na qual Deus escreveu a sua lei. Ele era descrito como um coração de pedra, pessoas de coração de pedra, na qual estavam escritos a lei de Deus com tinta. E nós mostramos ali em Jeremias e em Ezequiel que Deus daria um coração de carne, um coração vivo. E nesse novo coração, produto de uma nova aliança, Deus escreveria nesse coração de carne, ou seja, nesse coração vivo, a sua lei, mas não com tinta, mas com o seu espírito. Mostrando assim que há figuras. Deus vai trabalhar com o povo hebreu, ele sabia com quem estava lidando, ele conhecia o povo que ele mesmo estava criando, tinha criado como criatura humana e agora estava formando como nação. Às vezes nos confundimos pensando que Deus está sendo apanhado de surpresa, principalmente nessa questão da soberania de Deus, das doutrinas da graça e também da cruz. Como pode, mas, meu Deus, precisava tanta crueldade? E Jesus perguntou: Pai, se pode, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E Deus vem trabalhando com Israel, mostrando através de figuras que Israel precisava, Israel tinha que se aproximar de Deus, de buscar a face do Senhor, de fazer dele o seu único Deus e refúgio, e buscar nele entendimento para o que ele estava fazendo, não tanto agora, mas o que ele estava fazendo no futuro, porque Deus estava construindo no futuro, Deus está construindo no futuro, Deus está sempre na frente, ele já está com tudo pronto. Quando nós pensamos que ele está trabalhando para fazer, ele já vem e nos apresenta tudo pronto. Por isso ele disse a Moisés: o meu nome é Eu Serei o que Serei. Me apresentei aos teus pais como Deus vivo, mas meu nome eu não disse a eles, estou dizendo a você. Isso tudo está relacionado com a singularidade de que eu falei há pouco no outro vídeo de Moisés. Esse Moisés que está errando aqui e que vai perder o privilégio de entrar como Senhor soberano na terra, conduzindo o povo e dar posse ao povo na Canaã terrena. Mas apenas poucos minutos antes de morrer foi levado ao alto de um monte. E Deus falou: aí está, é a terra que Israel
vai ocupar. Você está olhando para a nação, o território de Israel. Haaretz Shel Israel, a terra de Israel, a nação de Israel, entrando o povo ali, uma nova nação, o meu povo peculiar. Todas as nações são minhas, diz o Senhor, mas eles serão peculiarmente meus. Esse Moisés chegou em um momento de altíssimo estresse. Seu irmão falha, não adverte a ele. Moisés, não é assim. Não fere essa rocha, porque não foi assim que o Eterno falou. O Eterno mandou você dizer que a rocha dê-nos água. Mas Moisés, irritado, insinuou que Deus não seria capaz de fazer sair água da rocha e que ele precisaria feri-la mais uma vez. E ainda fere com 2 golpes, com 2 agressões. Nós estamos aqui crentes que, se pudéssemos estar em contato com os crentes do século XVIII ou do século XIX, estaríamos dizendo para ele: quem diria, hein? Ainda estamos aqui. Porque nunca, em séculos passados, se creu que o mundo chegaria aonde nós estamos hoje sem a volta de Jesus. Né? Então a palavra de Deus, ela é revelada a Israel e Deus fala claramente o seu desejo de como ele quer que Israel se conduza diante dos outros povos. O caráter de Israel deveria ser um reflexo do caráter do seu Deus. Em Israel não se deveria ver injustiça. Em Israel não se deveria ver apostasia, o abandono na fé do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, para inclinar-se e sacrificar a outros deuses. Não se deveria ver. A proposta, melhor dizendo, a ordem de Deus para o povo de Israel, o povo santo, o povo escolhido, era para que eles se comportassem como nação santa e sacerdócio exclusivo do Deus vivo diante dos olhos das nações vizinhas. Nós vimos ali no Novo Testamento o momento em que Jesus envia os 70, dando autoridade a eles espirituais contra todo o poder que pairasse sobre a terra. Todo. Fez uma recomendação, vão de 2 em 2. Não entrem por hora nas cidades samaritanas, vai só às casas dos filhos de Israel e anunciai: é chegado a vós o reino dos céus. E nós lemos o momento em que os discípulos voltam para Jesus dando saltos de alegria. O êxtase tinha tomado conta do coração de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, ou dos Judas, dos Iscariotes também. Expulsou demônio e curou enfermos. A ordem de Jesus não foi como você faz aquela piadinha: vai todo mundo, você não, Judas. Não teve isso. Ele foi também.
e chegaram para Jesus: Senhor, em teu nome, em teu nome. Nós vamos voltar a isso no futuro. Em teu nome se nos sujeitam os espíritos. Até, eles dizem, até os espíritos se nos sujeitam. Até os demônios se nos sujeitam. O que nos dá a entender que as questões como doença, incredulidade, enfermidade, eram barreiras estilhaçadas na mensagem dos apóstolos, naquela missão, naquele evangelismo de exercício que Jesus designou os 70. Incredulidade, a mensagem penetrava, a incredulidade se arrebentava, se estilhaçava, entrava nos lares, crianças doentes, mulheres enfermas, eles oravam e curavam doenças, mas chegou o momento em que eles encontraram o maior desafio, a possessão demoníaca, e eles falavam em nome de Jesus, sai, e os espíritos obedeciam imediatamente, sem relutância, sem ter esse negócio de que põe a mão na cabeça aqui, segura o braço ali, tá no braço, tá no pé, tá na unha, tá no fio de cabelo, não tinha nada disso. E Deus começou esta obra dizendo coisas claras e falando por figuras. Eu não sei, agora eu vou olhar aqui, se é em Lucas ou Atos, mas é Lucas que disse: tendo Deus antigamente falado, ou é Hebreus? A cabeça do crente como é que é? Eu acho que é Hebreus. Falado antigamente de várias maneiras, nos falou nesses dias pelo Filho. Vamos ver aqui se é Hebreus 1. Deixa eu achar aqui rapidinho. Eu não me planejei para... Havendo Deus antigamente, Hebreus 1, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A rocha. Ela tinha uma importância muito grande. Que a casa rebelde, como uma expressão vai ser muito constante nos lábios de Ezequiel, casa rebelde, não atentou. A ordem de Deus lá, falando com Moisés no Deuteronômio, era: olha, o pai pegará o menino e ensinará o menino no café, no caminhar da seara, indo para a estrebaria, sentado ao comer. Quando teu filho te perguntar: por que usamos esta fita? Tu ensinarás. Então, uma das coisas que nós temos da parte de Deus no coração do seu povo, desde Adão, é a curiosidade. Use-a para o bem. Viu algo de estranho? Sentiu algo de estranho? Pergunte. Ora, Senhor, mas se o Senhor está falando que eu não devo comer daquela árvore do conhecimento do mal, por que eu comeria? Cabia, não cabia? Adão, dizem alguns, nos livraria de um problemaço tremendo. Moisés não chegou para Deus e falou: mas Senhor, por que a rocha? A terra aí.
No dilúvio o Senhor afogou todo mundo, mais um que vinha do chão do que caía do céu. Faz sair, não. Mas Deus falou, fere a rocha. E depois Deus disse, fale a rocha. É muito importante nós atentarmos para os ensinamentos de Deus. Eu estou até hoje trabalhando questões que procuram moldar você que assiste o meu vídeo, porque eu não quero saber a que igreja, a que denominação você pertence. Se eu hoje tivesse o propósito de fundar uma igreja, um trabalho que se costuma chamar de igreja, eu teria a pedreira mais difícil que uma pessoa como eu poderia querer para si mesmo. Por quê? Eu explico. Porque eu teria que receber crentes, né? E eu teria que depender de dinheiro. E eu não ia amaldiçoar você mandando você dar dízimo. Porque dizimista se amaldiçoa. Eu vou falar sobre isso no futuro. E como é que em um mundo como o nosso, numa sociedade como a nossa, você estabelece um trabalho sem depender de pessoas já com conhecimento e de grana? Bom, a solução era eu tirar a grana do meu próprio bolso. E eu não tenho. Já andei, tentei alugar um cômodozinho lá no 49, mas o dinheiro não dá. E as pessoas? Evangelizar. A máxima do meu trabalho seria: crente vem mais tarde, primeiro os não crentes. Por que isso, Enoque? Porque você está cheio de tanta mentira, de tanto engano, de tanta coisinha inútil que colocaram no seu coração, que não tem serventia nenhuma e que são dogmas sacrossantos, intocáveis. Exemplo, doutrina da Trindade. Mas o nosso sistema, a nossa igreja, ou o que nós chamamos de igreja, que na verdade não vivemos uma igreja, nós vivemos igrejas, no plural. E isso é um problema seríssimo, que Deus está preparando com cuidado, com carinho para tratá-lo, mas já começou a dar os sinais. E não é de agora não, desde os anos 90, 95, quando começou aquele reboliço sobre igreja em célula, e vem G12, G não sei o quê. Divisão, racha, briga em ministérios e coisa e tal. Deus está trabalhando para acabar com essa bagunça. Porque o meu povo perece. Porque lhe falta o conhecimento. A rocha, ela tinha um significado muito importante. A rocha, a pedra em especial, a rocha na Bíblia, ela está sempre presente no povo hebreu, povo judeu, ela está sempre, de alguma forma, surgindo no contexto histórico da vida do povo de Deus. Dada a sua importância simbólica. Vamos ver? Isaías 17:10. Isaías 17:10, o profeta diz assim: deixa eu achar aqui rapidinho. Eu não tenho relógio aqui, eu não sei como é que está meu tempo. Por que te esqueceste do Deus da tua salvação? Ih, olha aí. Fora de contexto, né? Essa palavra não cabe nos nossos dias. Será? Vamos lá.
Te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, plantarás formosas plantas e assentarás nelas ramos estranhos. A rocha aqui não é Selá, não é Even, um segolado, tá? Uma das raras paroxítonas, 5% no hebraico só. Even, não é Even, 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 né? Um num sofite no final. É Tzur. Tzur. O maciço rochoso, a fortaleza. E olha que as duas palavras estão intimamente atreladas. Não te lembraste da rocha da tua fortaleza. No capítulo 26 do profeta Isaías, eu esqueci de anotar ali, mas eu espero que seja Isaías. Versículo 4, 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É uma rocha eterna. Então, essa figura nada estranha a Israel, ao seu vocabulário, à sua vida. Israel vivia cercado de montes não tão grandes, mas montes rochosos. Israel tinha sempre um lugar aonde encontrar uma rocha, muitas das vezes para sacrificar os próprios filhos a Baal. Aí segue o povo de Deus, como segue a igreja do nosso tempo, desprezando a palavra de Deus, desprezando o estudo aprofundado das Escrituras, desprezando o estudo minucioso da palavra de Deus. Nós sabemos que esta rocha é um símbolo, é uma figura, é um tipo. Eu vou usar uma palavra muito usada por Paulo na Epístola aos Hebreus. Tipo. Era um tipo que representava um antítipo, ou seja, o real que se manifestaria na história e no tempo no futuro. Eu ia falar sobre a pergunta de Jesus aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, mas eu vou passar essa parte. Em Lucas 22, 42, agora nós vamos para o Novo Testamento. Em Lucas 22, 42, Jesus prestes a ser crucificado, ele fala, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, nos chama de herdeiros de Deus. Através de Jesus, Paulo diz, vós fostes feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Israel, ou com Israel. E então vem o tempo da nova aliança, nasce um menino, celebra-se o grande evento. Anjos vieram ao mundo celebrar este evento.
O menino cresce, se torna homem, assume o seu ministério. Encerra o domínio da lei. Prepara o povo de Deus. Prepara a virgem, não a mãe dele, mas a virgem de Israel, para o novo vestimento, a nova vestidura, o novo conteúdo. Israel agora não é mais o odre da lei, ele é o odre da graça, do vinho novo. E chega o momento dele ir à cruz. Em João 19, Evangelho de João, capítulo 19, Jesus está na cruz, acaba de ser constatada, de ser atestada a sua morte. João 19, 31 a 34. A sua morte é atestada. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado, mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Cumpriu-se o que Deus prefigurara na nascente, no recém-formado, do ainda embrionário Israel. Deus ali, quando manda Moisés vai e fere a rocha. Mas Moisés, eu estarei sobre a rocha. Diante de você, diante de Arão, dos anciãos e de Israel. Eu estarei ali sobre a rocha e você ferirá a rocha. E a rocha dará água a Moisés. O povo não morrerá de sede. Os animais não morrerão de sede. A rocha que precisava ser ferida era aquela rocha, Tzur. A grande rocha. A rocha sobre a qual nós devemos estar alicerçado na nossa fé. E para que se cumprisse o que o tipo prefigurou, agora no antítipo se dá o cumprimento, e João, como muito atento a mostrar para o mundo, para Israel e para todo mundo, que Jesus não era apenas mais um profeta. Ele não era mais um Messias que surgiam muitos naqueles dias. Jesus era, na verdade, a própria encarnação do Deus Todo-Poderoso, designado, por assim dizer, de filho. Mas era o próprio Deus. O soldado fere, sai sangue e sai água. Uma noite de julgamento, uma noite inteira, sem beber uma gota de água. A caminhada, depois da condenação, a caminhada carregando a cruz. Quanto suor não foi ali? Eu sei do que estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Não por carregar a cruz, é claro. Aquele tipo de cruz. Mas tenho certeza em dizer uma coisa. Aquela água foi um milagre de Deus, mostrando que o sangue, o novo sangue, o sangue que agora vai pulsar o coração espiritual do povo definitivo, do agora verdadeiro povo espiritual de Deus. E a
a água da vida, a água que é a palavra que sacia nossa sede, saiu. E João entendeu isso e relatou para nós. Vamos continuar falando no próximo vídeo. Shalom Aleichem.